E aí, pessoal, aqui é a Stephanie, eu sou das artes visuais. Para quem não tem experiência com Photoshop, aqui na nossa interface, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui das camadas ou layers, caso o seu Photoshop esteja em inglês. A gente vai precisar dos ajustes, que ficam aqui em cima. No meu caso, pode estar numa janela, mas eles também têm aqui embaixo. E da nossa barra de ferramentas, que fica aqui à esquerda ou à direita, dependendo da sua configuração. Caso alguma dessas partes não esteja aparecendo, é só vocês virem aqui em janela e procurarem aqui, por exemplo, os ajustes. Se eu pegar e excluir os meus ajustes, eu venho aqui em janela, ajustes, e ele vai abrir essa telinha aqui, que eu posso colocar onde eu quiser, tá bom? A mesma coisa com todo o resto. Qualquer coisa que vocês excluírem, pode abrir aqui em janela de novo. A gente vai começar abrindo um arquivo. Depois eu mostro como é que a gente faz essas configurações, caso vocês queiram imprimir essa imagem depois, tá? Mas por enquanto a gente só vai abrir aqui, vem aonde você baixou a imagem e abre ela aqui. Então nós abrimos aqui a nossa imagem, ela abre aqui nas nossas camadas como um plano de fundo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma cópia. A gente nunca mexe na imagem original. E como é que a gente faz isso? Dá para você clicar com o botão direito aqui em cima da camada e duplicar camada, ou você simplesmente aperta o atalho Ctrl J no seu teclado. Nesses olhinhos aqui, a gente visualiza ou tira a visualização de uma das camadas, tá bom? Eu vou deixar ativa só de cima, para a gente ter noção do que a gente está fazendo. Então, com a camada de cima selecionada, a gente vai apertar o atalho Ctrl T para criar uma transformação na nossa imagem. Apertei Ctrl T, ele já escolheu tudo que está aqui dentro da minha tela. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa imagem que não foi muito bem tirada, né? Ela não foi tirada totalmente de cima, ela tá com um brilho um pouco forte demais. A gente primeiro vai colocar ela ali ajeitadinha no fundo e depois a gente vai corrigir essas cores, tá? Com esse Ctrl T já ativo, que foram essa janelinha aqui de seleção, a gente clica em cima da imagem com o botão direito e clica aqui em perspectiva. Na perspectiva, a gente tem de uma forma um pouco automática, uma criação de perspectiva quando a gente clica em um desses pontinhos. Ou seja, se eu puxar principalmente os do canto, tá, gente? Mas ó, se eu puxar o do meio para um lado ou para o outro, ele vai criar uma perspectiva. Se eu puxar o do canto para fora, ele vai criar essa perspectiva. Para baixo, ele vai criar essa outra. Então, eu vou dar Ctrl Z para voltar como estava originalmente. Ctrl Z sempre volta para o estado anterior da sua imagem. Caso você tenha feito mais de uma coisa na imagem, queira voltar 5, 10 coisas, tem um limite, mas esse limite é um pouquinho alto. Você aperta Ctrl Alt e vai apertando Z até voltar para a imagem que você queira, tá? Então eu vou pegar aqui em cima e vou puxar para fora para ajustar essa perspectiva da nossa imagem. Não vou puxar totalmente até colar aqui, porque ela vai ficar cabeçuda, ela não vai ficar com a perspectiva certa. Eu vou puxar só um pouco e fazer o contrário aqui, puxar para dentro, até ele ficar mais ou menos reto. Reparem que as pontas, elas estavam meio para cima na hora que eu tirei a fotografia. Isso cria uma certa curva em algumas partes, mas a gente ajeita isso depois, tá? Por enquanto, a gente só vai confirmar aqui em Enter ou nesse tracinho. Vou utilizar o Enter. Ok, a gente já tem uma imagem aqui um pouquinho mais reta, né? Eu vou apertar o mesmo comando de Ctrl T para voltar aqui para nossa imagem. E dessa vez, sem apertar em mais nada, sem clicar em mais nada, eu vou redimensionar essa imagem
aumentando ela um pouco aqui na nossa tela de fundo. E para isso eu vou clicar nessa bolinha aqui do canto, segurando Shift para que essa imagem não distorça. Se eu colocar sem apertar Shift, ó, ela distorce toda. Ctrl Z para cancelar. E agora apertando Shift, ó, eu consigo aumentar essa imagem sem distorcer ela. Vou fazer até bem perto da borda, mas não vou chegar na borda. Por quê? Porque agora a gente vai distorcer essa imagem. Aqui nesse botãozinho, aqui em cima, alternar entre modo de transformação livre e distorção, só você clicar nele e vai aparecer essa grade. Quando aparece essa grade, você consegue clicar em qualquer lugar da imagem e arrastar para criar uma distorção. Por exemplo, aqui no meio está meio abaloado, né? Esse meio tá mais fundo. Eu vou clicar aqui e puxar um pouquinho para cima para deixar ele mais reto. Esse meio aqui também, um pouquinho mais para cá. E um pouquinho mais para cá. Posso ir fazendo isso em toda a minha imagem, caso precise, mas eu acho que assim tá legal. Eu posso só clicar aqui de novo para sair desse modo e continuar editando, tá bom? Para vocês darem e tirarem zoom, eu recomendo vocês usarem o atalho Ctrl Alt e rolar a bolinha do mouse. Por quê? Ctrl Alt e rolar a bolinha do mouse, para trás vocês diminuem o zoom, para frente vocês tiram. Se vocês tirarem o dedo do Alt e deixarem no Ctrl e rolarem a bolinha do mouse, a imagem vai para a direita e para a esquerda. E se vocês deixarem só o Alt, às vezes ele buga, tá, gente? Mas só no Alt ele deveria ir para cima e para baixo. Só que é um bug que acontece no Photoshop às vezes. Eu vou aumentar um pouquinho mais essa imagem e deixar ela encostar aqui nas laterais. Pronto, encostou nas laterais. E aqui em cima essa borda ainda tá meio estranha, né? Então eu vou dar um pouquinho de zoom e vou entrar aqui no modo de distorção de novo. E vou colocar essa ponta um pouquinho mais pra cima. Não muito, pra não ter aquele problema de distorção, tá, gente? E vou confirmar. Como o formato não é alguma coisa tão importante para mim, porque eu não estou pensando em imprimir essa imagem, eu vou aqui do lado, nessa ferramenta de cortar, ou simplesmente apertando o atalho do teclado C, ele forma essas barrinhas aqui, que permitem você cortar o fundo dessa imagem. Então eu vou cortar até onde começa o aro do caderno, porque eu não quero que apareça. Então aqui no meio eu vou clicar. Tá vendo que aparece toda a minha imagem que estava na volta? É porque lá em cima não tá não está habilitada essa opção de excluir pixels cortados. Eu gosto de não deixar habilitado porque você não perde a parte da imagem que você cortou. Então eu vou pegar aqui e puxar para baixo até sumir esse aro. E vou confirmar. E qual que é a questão, gente? Eu vou voltar aqui pro mousezinho para conseguir mover essa imagem. Qual que é a questão de não excluir os pixels cortados? É que eu consigo clicar nessa imagem e arrastar ela aqui dentro. E ela não vai ter sido excluída. A parte que a gente não tá vendo, a gente só não está vendo. Quando você salvar a imagem, ela não vai aparecer. Mas dentro da nossa edição, a gente pode brincar com ela. E aqui a gente tem, vou habilitar a visão aqui de baixo de novo. A gente tem como ficou a nossa imagem e como estava antes. Reparem que ela ficou reta, é óbvio que ele vai ficar com a parte de cima um pouco maior, né? Mas ele não foi distorcido, assim, bizarramente. A gente não perdeu o formato da nossa imagem. E é isso que a gente tem que cuidar nesse tipo de edição. Esse tipo de edição também funciona para fotografias que a gente vai mexer com o fundo delas
E às vezes a fotografia foi tirada um pouco de cima, às vezes é até uma selfie, né? Algo do tipo que foi tirado num tipo de plano, de curvatura, de perspectiva. Então a gente pode usar essa ferramenta de perspectiva para corrigir isso. Mas agora vamos fazer aquela correção de cores. Aqui em ajustes tem duas opções que são as melhores para a gente lidar com isso, que são os níveis e matriz saturação. Lembrando que aqui embaixo você também consegue, mas só pelos nomes, tá? Aqui, quando a gente usa essa aba, a gente tem esses símbolozinhos que eu acho bem legal, é mais fácil de assimilar. E, gente, nunca utilizem esses ajustes aqui por cima, porque dá para você ir aqui em imagens, ajustes e fazer esses ajustes. Só que quando você está trabalhando com uma imagem só, o melhor é você criar essa camada de ajustes. A gente vai falar melhor dessa diferença nas próximas imagens, mas vamos criar uma camada de níveis. Viu? Ele literalmente cria uma camada onde estão esses níveis. Isso daqui é um espectrograma. Quem trabalha com fotografia talvez saiba o que é, mas simples. Tá vendo que tem um pontinho branco, um cinza e um preto? Isso daqui é um gráfico das cores que tem na nossa imagem. Então, os brancos, os tons claros estão aqui, os tons medianos estão aqui e os tons pretos estão aqui nesse gráfico. E esse gráfico vai ser diferente dependendo de qual imagem a gente está utilizando. Mas para um bom equilíbrio de cores, a gente precisa que essas velhinhas estejam encostando aonde começa e onde termina o gráfico. Então, vamos puxar essa velhinha dos escuros mais para dentro. Tá vendo que os escuros eles ficam mais escuros até o início desse gráfico. E os brancos também. E aí você pode mexer nos tons médios do jeito que fique melhor. Puxando para a direita, os tons médios ficam mais escuros, para a esquerda eles ficam mais claros. Vou puxar mais para a direita e deixar mais ou menos aqui. A partir de uma ideia assim mediana do que você quer para sua imagem, você pode puxar de volta esses pontos laterais. Mas geralmente para uma fotografia, né, para algo que não seja uma pintura, quando você deixa esses pontos encostando no início e no final do gráfico, você já vai ter uma imagem legal para se trabalhar. Mas aqui eu quero que os claros fiquem um pouquinho mais claros, então eu vou puxar eles para dentro um pouquinho. Nem tanto, acho que eu vou puxar mais os tons médios, um pouquinho mais para claros. E os tons escuros, um pouquinho mais para fora também. Assim eu acho que tá bacana. Lembrando que isso é uma camada, então você pode utilizar outras coisas na imagem, fazer outras coisas, e depois voltar nessa camada e mexer nela de novo, coisa que você não poderia fazer se você tivesse ido ali em imagem, ajustes e mexido aqui. Porque assim que você confirmasse e abrir uma janelinha, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Níveis. Abre essa janelinha e assim que você mexe, que você clica em OK, ele vai aplicar direto em cima da sua imagem e você não vai ter como modificar depois. Então eu vou cancelar aqui. Tentem usar sempre essas camadas de ajustes quando você está trabalhando com uma imagem, tá bom? A gente vai trabalhar mais um ajuste que é o de matiz saturação. Vamos abrir aqui. Eu não costumo mexer na luminosidade porque ele tira o brilho das cores. E é um ajuste que a gente consegue fazer ali nos níveis. Então, caso vocês mexam aqui e vocês não gostem, vocês podem vir aqui embaixo para desfazer ou simplesmente trocar esse número por 0. E ele vai voltar aqui para o meio. Na saturação, eu vou aumentar um pouquinho a saturação dessas minhas cores. Vocês podem diminuir ou aumentar. Vou deixar aqui em 8. E na matiz,
principalmente quando vocês tiram fotos que tem uma lâmpada mais amarelada ou uma lâmpada mais azulada, ela acaba interferindo na cor da sua imagem. Então, você pode corrigir isso aqui. Puxando para a direita, você traz todos os seus tons mais para as cores frias, né? E para a esquerda, você traz eles mais para as cores quentes. Mas, se é uma imagem bem equilibrada, você não precisa mexer nisso, você pode deixar em 0. No meu caso aqui, eu não vou mexer. E assim, eu acredito que seja um ajuste bom para essa imagem. Ele está bem parecido com a cor e com a forma da minha pintura original. Eu vou tirar aqui a visualização desses filtros para a gente ver como estava antes. Essa é a nossa imagem original. Aqui a gente ajeitou ela no fundo. Aqui a gente ajeitou os níveis. E aqui a cor, que é uma mudança bem sutil. Ah, e se vocês quiserem mudar uma cor específica, aqui em matiz saturação, vocês vêm aqui em cima nesse principal e escolhem a cor que vocês querem mudar, por exemplo, os vermelhos. Você quer tirar a saturação só dos vermelhos, ou dar mais saturação, você consegue mudar aqui, tá bom? Isso para todas as cores aqui, magentas, azuis, cianos, verdes, amarelos e vermelhos. Eu espero que isso tenha ajudado para vocês utilizarem depois, poderem fazer as suas próprias edições. E para salvar esse arquivo, é bem simples, a gente aperta Ctrl S ou vai aqui em Arquivos, Salvar ou Salvar como. Se é a primeira vez que você está salvando, só em Ctrl S você já vai abrir essa janela de configurações, onde você vai escolher onde salvar essa imagem, né? A pasta e tudo mais. Vou deixar aqui mesmo. E o modo que você vai salvar essa imagem. O formato. Você pode escolher o formato do próprio Photoshop, vai salvar como um arquivo que você só vai poder abrir no Photoshop e editar de novo depois. Eu recomendo que vocês salvem como arquivo Photoshop primeiro e depois vocês salvem no formato que vocês querem, por exemplo, formato de imagem. Vocês dão um nome que vocês preferirem aqui, por exemplo, retrato aquarela edição. Opa. E no formato, vocês podem escolher salvar em JPEG ou PNG para a imagem. PNG tem uma qualidade bem alta de imagem, uma resolução muito boa. JPEG ele é um pouco mais leve, mas você consegue uma resolução muito boa também, colocando as configurações no máximo. Eu prefiro salvar em JPEG. Então, escolhendo essa opção, a gente vai aqui em salvar, vai abrir essa janela e a gente deixa a qualidade aqui no máximo. O resto não precisa mexer. Assim que você clicar em OK, ele já vai salvar para você no lugar que você tinha escolhido anteriormente.